Jesus ele falou em Mateus capítulo 16 a seguinte frase: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isto foi o que Jesus falou. Jesus ele falou que sobre perder e ganhar. Jesus falou que para você ganhar algo, você precisaria perder algo. Jesus falou que aquele que quer ganhar a vida, na verdade, ele precisa perder a vida. E aquele que ganha a vida, na verdade, aquele que acha que ganha a vida, na verdade, no final da história, ele vai perder a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Por isso que eu falei para vocês que não adianta, tem gente que pensa que vai ser salva porque Deus a ama. Deus não salva ninguém porque o ama. Porque embora Deus ame todas as pessoas, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, embora Deus ame todas as pessoas, muitas pessoas vão para o inferno, embora sejam amadas por Deus. Então Jesus, amando aquele moço, falou para ele: só uma coisa falta para você, só uma coisa falta para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, me segue, e você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele moço, entristecido, ele virou as costas e foi embora para sua casa, porque ele era dono de muitas propriedades, e era demais para ele vender tudo aquilo que ele tinha, e dar aos pobres, e seguir a Jesus. Jesus estava dizendo para ele isto daí: olha, se você quiser ganhar a vida eterna, você precisa perder primeiro. Você não vai ganhar se você não perder. Agora, Jesus é contra alguém ficar rico? É claro que não. O problema daquele homem não era o dinheiro, porque Jesus não falou para vender as coisas para todas as pessoas. Essa foi a única vez que Jesus falou para alguém: vende tudo que tem e dá aos pobres. Por que Jesus falou isto para aquele moço? Porque na verdade ele realmente obedecia a vários mandamentos, mas o Deus dele era o dinheiro, e não tem como você ter algo que você ame mais do que a Deus e herdar o reino de Deus. Jesus nunca vai poder ser na sua vida a segunda pessoa. Nunca vai poder ser na sua vida a segunda pessoa. Se você tiver um dia que decidir entre Jesus e alguma outra coisa, você tem que pesar isto na balança. Qual vai ser a sua escolha? Quem eu amo mais na vida? Eu amo mais a Deus, eu amo mais a minha esposa, eu amo mais os meus filhos, eu amo mais a minha carreira, eu amo mais o meu trabalho. São coisas que não são erradas, são muito boas. Mas o problema é quando nós colocamos estas coisas na frente de Deus. Não tem como você escolher a Cristo e não perder nada. Hoje a gente quer conciliar as coisas. Não precisa mudança nenhuma, não precisa nada. Na verdade, basta ir para a igreja. E Paulo ele fala que, olha, eu na verdade, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Paulo de perseguidor, agora ele vai passar a ser perseguido. Ao invés de ele ser honrado, agora ele vai passar a ser envergonhado e humilhado. Ao invés de ele receber prêmios dos sacerdotes, ele iria receber afrontas e chicotadas dos sacerdotes. Por isso, de vez em quando, eu fico pensando que quando a igreja recebe prêmio demais do mundo, alguma coisa está errada conosco. Você está me ouvindo, meu amado? Porque o mundo, na verdade, ele vai odiar a igreja. Embora a igreja caia na graça das pessoas, mas na hora da escolha e da decisão, as pessoas vão nos odiar se nós realmente vivermos para Cristo. O alvo da sua vida passa a ser: como eu vou servir a Cristo melhor? Este é o alvo da minha vida. Fico pensando, depois no final nós vamos passar um videozinho aí, fico pensando,
Como que eu posso viver melhor para servir a Deus? O que eu posso fazer para servir a Deus melhor? Como que eu posso fazer para contribuir, para ganhar vidas para Cristo? Este é o alvo da minha vida, é o meu desejo. Tudo aquilo que nós podemos conquistar na nossa vida. Sabe, para Paulo, aquilo que era o seu sonho, de repente virou nada. Insignificante por eu poder ganhar a Cristo. A gente se converte, quando a gente se converte, a gente começa a perder no começo. É verdade. A gente perde os amigos da balada. Os amigos da balada passam na nossa casa, oi, aí, meu, vamos lá. Vamos para a gandaia. Você fala, ô, querido, não sou mais da gandaia, não. Eu vou para a igreja. Como assim você vai para a igreja? Pô, vamos sair com as meninas. Pô, meu irmão, querido. Agora eu vou para a igreja, saio com meus amigos da igreja. Talvez a tua mãe ou teu pai, hoje não vê acontecer muito isto, mas na época que eu me converti, acontecia isto daí. Às vezes de pessoas se converterem, uma família muito religiosa, a pessoa arrumava a mala e colocava a mala da pessoa para fora de casa. Então segue sua vida, segue seu caminho. Perdia. É o que Jesus falou, vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer a espada, eu vim colocar mãe contra filho, irmão contra irmão. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que quando às vezes a gente se converte, que pode ser que o teu irmão, ou a tua mãe, ou teu pai ponham você para fora da tua casa. Talvez a tua esposa vá embora de casa, porque agora você é crente. Você entendeu, meu amado? Agora você se converteu ao Senhor, talvez o teu marido não queira uma mulher cristã dentro de casa, e ele fala assim, então agora eu não quero mais você nesta casa, e te deu um pontapé, e você vai ter que procurar a sua vida. Hoje em dia é raro acontecer essas coisas aí, mas aqui acontecia, e acontece em muitos países também, é uma escolha que nós temos a fazer na nossa vida. E Jesus falou, aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida por causa de mim, este vai ganhar. Esse moço aqui da frente, aqui, ó, né, que é pastor, eu conheci há 35 anos atrás. Ele era novo convertido. Começou a ir na igreja, que eu era pastor, era novo convertido, baladeiro. Em 1987, baladeiro. Ele veio falar comigo, oferecendo a casa dele para eu pregar na casa dele. Uma família muito bem sucedida, árabes, né? Não era árabe, muçulmano, mas de descendência libanesa. E eu comecei a fazer culto na casa dele. Acho que as primeiras pessoas que eu batizei talvez tenha sido na piscina da casa da tua mãe. 1987, baladeiro. Os amigos dele vinham da balada para o culto. Ele convidava os amigos dele, né, os irmãos, né? E vinham lá, ficava a sala cheia de gente, que eram os amigos da balada. De repente esse rapaz ficou crente, crentão. Só queria orar, buscar a Deus, ler a Bíblia. Era solteiro, Deus preparou uma menina, que para mim era menina, que esses dias tinha 50 anos, mas eu a conheço, ela era adolescente. E casou com ela. E tem 2 filhos, moços. E desde então serve a Cristo de todo o coração. Perdeu coisas. Sim, perdeu coisas na vida, claro, todos perdem. Mas mais é o que ganhou. Porque conhecer a Cristo vale muito mais, é uma emoção muito maior, é uma coisa muito melhor. Paulo, ele não consegue descrever, ele coloca no grego aqui 5 palavras, é como se eu fizesse assim, olha, ele fala assim, sim, deveras, sim, deveras. Se você for pegar isso, não tem como traduzir, porque Paulo coloca 5 pequenos pronomes ali, que não tem uma tradução. Ele coloca assim, como se fosse algo tão maravilhoso que eu não tenho como descrever para vocês. Então, nós traduzimos para português, sim, no entanto, sim, deveras, sim, de uma maneira maravilhosa. Eu perdi tudo, eu considerei todas as coisas como perda pela sublimidade, por algo além do que eu poderia imaginar, que era o conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu ganhei o conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, e aquelas coisas se tornaram insignificantes para mim, meu amado.
Eu não estou falando aqui de religião. Não estou falando que Paulo falou, eu deixei de ser judeu para ser cristão. Eu deixei de ser católico para ser evangélico. Eu deixei de ser espírita para agora eu somar ao número dos 35 milhões de evangélicos no Brasil. Não, Paulo não está falando sobre isso daí. Ele não está falando sobre conhecer intelectualmente a palavra grega que é gnosis. Gnosis que Paulo usa aqui é uma palavra que se usava para que um conhecimento que não era um conhecimento intelectual, e sim um conhecimento experimental. Diferente de conhecer no intelecto. Porque eu, por exemplo, eu já li a biografia do Billy Graham várias vezes. Eu dei o nome do meu filho, nós demos o nome do meu filho mais novo de Guilherme, porque Billy, William, o nome dele, William em inglês, para o português é colocado como Guilherme. Então nós chamamos ele de Guilherme por causa de Billy Graham, e chamamos o nosso outro filho de Wesley por causa de John Wesley. Então olha só, eu já li a biografia de Billy Graham várias vezes, eu sei muitas coisas sobre ele, sobre cruzadas que ele fez, mas eu nunca o conheci. Se eu entrasse no elevador com ele, não falasse uma palavra com ele, ele iria olhar para mim e falar bom dia, e só, porque ele nunca foi meu amigo, eu nunca troquei uma palavra com ele, eu nunca tive uma experiência de tomar um café com ele. Isso é conhecer sobre. Você pode conhecer sobre Jesus, você pode ler a Bíblia, você pode citar versículos de cor, você pode saber sobre religião e não conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é algo muito diferente do que conhecer sobre Jesus. Muita gente hoje conhece sobre Jesus. Sabe, porque nós somos um país cristão, se prega o evangelho na televisão, no rádio, em todo canto, as pessoas sabem sobre Jesus. Sabem que ele nasceu da Virgem Maria, sabem que ele foi morto na cruz, choram por causa da cruz, veem filmes da cruz e choram por causa disso, mas não o conhecem experimentalmente. Eu posso dizer para você que Jesus está vivo, porque eu falo com ele todo dia e eu ouço ele falar comigo. Eu sei que o túmulo está vazio, não porque eu visitei lá, mas porque eu sei, porque ele é presente na minha vida. É diferente, meu amado. Eu não sinto a presença de Buda, eu não sinto a presença de Abraham Lincoln, eu não sinto a presença do apóstolo Paulo, mas eu sinto a presença de Jesus na minha vida todos os dias, porque ele está vivo. Paulo está morto, mas Jesus está vivo, meu amado. Então, esse conhecimento que Paulo fala que ganhou, é um conhecimento de relacionamento, é um conhecimento de falar e de ouvir. Lutero descobriu lá no livro de Romanos, quando ele era um monge. Lutero era um monge católico, ele vivia trancado na sua cela no convento. Ele estava lendo a Bíblia no livro de Romanos, de repente ele leu no capítulo 3 que o justo viverá pela fé, e aquilo brilhou no seu coração. É a mesma coisa com Paulo, porque olha, segundo a lei eu sou irrepreensível, eu tento fazer tudo certo para conquistar a minha salvação. Mas sabe o que acontece? Vem frustração, porque todos erram e todos pecam. E eu peco, e você também, Paulo também. E de repente, quando o pecado vem a frustração de que eu dei 10 passos atrás. O que Paulo recebe, o que nós recebemos? Nós recebemos aquilo que nós cremos que na teologia seria a doutrina da substituição. Diga, substituição. O que é a substituição? É que ele tomou o meu lugar e eu tomei o lugar dele. Ele me substituiu. Era para eu ir para a cruz. O salário do pecado é a morte. Era para eu morrer eternamente. Mas Jesus foi lá para a cruz. E Ele morreu e pagou e tomou o meu lugar. E agora eu estou em Cristo. Que Paulo fala aqui. E ser achado nele. Paulo gosta desta expressão. Ele fala em todas as cartas. Estando nele. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Ele. Já não sou mais eu quem vivo. Ou seja, Paulo ele começa a entender que agora não era eu, mas Cristo que vive na minha vida. Eu sou justificado não é mais porque eu faço, mas eu sou justificado porque Jesus fez. Jesus pagou o preço e Deus colocou sobre a minha vida a justiça dele, de que a justiça foi cumprida e o preço foi pago. Então o que eu recebo? Eu recebo a justificação, e junto com a justificação vem a paz de consciência, junto com a justificação vem o perdão
dos meus pecados. Não existe nada melhor do que você poder ajoelhar num canto da tua casa, quando você erra, quando você peca, e falar para Deus: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu errei. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. E você se levantar dali. A Bíblia diz que o Senhor perdoou a você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, meu amado. Quando eu era novo convertido, eu não entendia nada disso daí. Quando eu fazia uma coisa errada, depois que eu tinha me convertido, eu pensei: Deus não gosta mais de mim. Eu perdi a Deus. Eu pedia: Senhor, me perdoa. Aí passava um dia, no dia seguinte eu ia lá: Senhor, me perdoa. Eu pedia perdão por um pecado que eu havia cometido 30 vezes para Deus. Quando eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a perceber que Deus não perdoava apenas porque eu estava me arrependendo, mas Deus perdoava porque Jesus já tinha pago por este pecado que eu cometi. A justiça já havia sido feita. E Deus me perdoava na base do que Jesus fez. E que eu não precisaria mais pedir perdão 10 vezes, porque quando eu pedia perdão uma vez, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Eu não precisava mais dali meia hora falar: Senhor, me perdoa. Mas a primeira vez que eu falei: Senhor, me perdoa, Ele perdoou e esqueceu. Ele não tem um livrinho lá guardado com os meus pecados escritos. Naquele livrinho lá está carimbado lá: Tetelestai, foi pago por completo, não tem dívida nenhuma mais. Então o que Paulo ganha, o que eu ganho quando eu conheço a Cristo, é uma consciência limpa, que eu não vivo de remorso. Eu não vivo do que aconteceu, dos meus erros passados. Eu sei que o Senhor me perdoou, e não há nada melhor do que ter o perdão de Deus na nossa vida. Eu recebo o céu, a vida eterna. Que aquele homem perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Eu recebo a vida eterna. A gente dá tanto valor às coisas que não tem valor, meu querido. A gente gasta a nossa vida para perder, às vezes, a vida depois. A gente gasta atrás de comprar coisas, de ter dinheiro, disso e daquilo. E são coisas, é claro, nós cremos em você conquistar, em você trabalhar e progredir no seu trabalho. Não é pecado isso daí, meu amado. Mas o que não pode acontecer é desta correria você perder os valores que são mais importantes na sua vida. Ser cidadão do céu é incomparável. Você entende, meu amado? Não é desprezando nada disso daí, não, de jeito nenhum. Uma geração tem sido enganada para não acreditar na Bíblia e acreditar em princípios filosóficos, ideologias. A minha ideologia é a palavra de Deus. Minha ideologia é a Bíblia.